Nunca ninguém te disse isto sobre a limpeza. Fizeram-nos acreditar que uma casa parece impecável porque alguém se mata limpando, esfregando e arrumando sem parar. Mas no Japão acontece algo inquietante. Você entra em uma casa, não vê brilhos exagerados nem produtos por todos os lados. E mesmo assim sente uma calma estranha, como se o lugar diminuísse o seu ritmo. E é aí que algo não bate. Porque não é uma limpeza visível. É outra coisa. É uma limpeza que não se toca, que não se cheira, que não se pode fotografar, mas que se sente. E quando você a descobre, percebe algo doloroso. Passamos anos limpando o que não importa e deixando intacto o que realmente suja uma casa. Este vídeo é para você, dona de casa com mais de 50 anos, que já limpou milhares de vezes, que já comprou todos os produtos, que já organizou uma e outra vez, e mesmo assim sente que a casa nunca descansa. Hoje vou te mostrar como os japoneses mantêm suas casas impecáveis sem que ninguém note o esforço, por meio de 8 limpezas invisíveis que quase ninguém conhece. E as 3 primeiras, eu te aviso, mudam para sempre a forma como você olha para sua casa. A primeira limpeza invisível no Japão é a limpeza da energia estagnada causada por objetos parados. E isso é algo que quase nunca é explicado corretamente, porque não tem a ver com sujeira, nem com ordem, nem sequer com minimalismo. Tem a ver com movimento. No Japão, não se perguntam se um objeto está limpo ou sujo, perguntam há quanto tempo ele não participa da vida da casa. Um objeto que não se toca, não se usa, não se move, começa a pesar, mesmo que esteja impecável. Ele não está vivo. Está parado. E uma casa com coisas demais paradas se torna lenta, densa, cansada, como se algo não fluísse. Elas acreditam e vivem que os objetos absorvem rotina. Absorvem dias iguais, silêncios longos, emoções repetidas. Por isso uma cadeira que sempre está no mesmo lugar, uma mesinha que nunca se move, uma bandeja decorativa que ninguém toca, começam a acumular um tipo de cansaço invisível. Não é poeira. É estagnação. E o curioso é que você não percebe com os olhos, percebe no corpo. Na vontade de sair de um cômodo sem saber porquê. Na sensação de aqui tem algo que não me agrada, mesmo estando tudo arrumado. Por isso, em muitas casas japonesas, os objetos giram. Não trocam móveis caros, não redecoram. Eles movem, deslocam, alteram minimamente o equilíbrio. Uma cadeira que vai para outro canto. Uma mesa auxiliar que gira alguns centímetros. Uma bandeja que deixa de ser adorno e se transforma em algo útil por alguns dias. Eles não fazem isso para ficar bonito, fazem para que a casa não congele. Porque quando tudo permanece exatamente igual durante anos, a casa deixa de acompanhar quem vive nela. Quando eu entendi isso, resisti. Pensei, que bobagem, mover coisas não limpa nada. Até que eu tentei. Eu tinha uma mesa auxiliar que estava havia anos no mesmo canto. Não estava ruim, não atrapalhava, não estava suja. Simplesmente, estava ali. Sempre. Eu a movia apenas 1 metro. Nada dramático. E eu te juro uma coisa, o espaço mudou. Não visualmente. A sensação mudou. Era como se o canto tivesse acordado. Como se algo tivesse se destravado. E ali eu entendi por que essa limpeza é tão poderosa. Essa limpeza invisível não te pede para jogar nada fora. Não te pede para comprar nada. Não te pede esforço físico. Ela te pede consciência. Te pede olhar para sua casa e se perguntar: que coisas estão exatamente iguais há anos? Que objetos estão ali por inércia? Que espaços não respiram há muito tempo? No Japão acreditam que quando você move um objeto, também move a energia que ficou presa ao redor dele. E quando essa energia se move, o ambiente fica mais leve. O ânimo muda. Até o cansaço diminui. É uma limpeza estranha, quase desconfortável para a nossa mentalidade, porque não deixa resultados visíveis para mostrar. Ninguém entra e diz como está limpo. Mas você sente. E isso é o inquietante. Porque você percebe que muitas vezes não está cansada de limpar. Está cansada de viver entre coisas que não se movem há anos. E quando algo tão simples como mover uma cadeira pode fazer um espaço parecer mais leve, você nunca mais consegue olhar para sua casa da mesma forma. A segunda limpeza invisível é a limpeza do ar que não circula. E esta é uma das mais ignoradas, porque nos ensinaram a limpar superfícies, não atmosferas. No Japão, o ar é considerado uma parte ativa da casa, quase como mais um morador. Não se assume que o ar está bom só porque não cheira mal.
Perguntam algo muito mais profundo: esse ar se moveu hoje? Ou ainda é o mesmo de ontem, e de anteontem, e do dia anterior? Lá eles dão uma atenção quase obsessiva aos lugares onde o ar fica preso. Atrás das cortinas grossas que nunca são totalmente abertas. Nos cantos dos armários que estão sempre fechados. Naqueles espaços encostados na parede onde os móveis nunca se movem. Não se limpam com pano nem com spray, porque não é sujeira visível. Limpam abrindo, separando, afastando apenas alguns centímetros, permitindo que o ar passe pela primeira vez em muito tempo. E o mais chamativo é que eles fazem isso todos os dias. Mesmo no inverno. Mesmo quando faz frio. Abrem as janelas por alguns minutos, não para ventilar rápido, mas para renovar. Para tirar o ar velho e deixar entrar um novo. Porque uma casa que respira pouco fica pesada, e quem vive dentro se sente da mesma forma. Cansadas sem motivo, irritadas, com essa sensação de confinamento mesmo quando a casa é grande. Essa sujeira invisível não se vê, mas se sente. Sente-se quando você entra em um cômodo e automaticamente dá vontade de bocejar. Quando é difícil se concentrar. Quando tudo parece apagado, como se faltasse algo. Muitas vezes não é desordem, não é falta de limpeza. É ar que está ali há tempo demais. Ar carregado de rotinas, de preocupações, de silêncios longos. No Japão não ventilam apenas por higiene física, mas por higiene emocional. Acreditam que o ar estagnado guarda o peso dos dias. Por isso não basta abrir uma janela de vez em quando. Movem cortinas, abrem armários, afastam móveis da parede nem que seja um pouco. Permitem que o ar chegue a lugares esquecidos. É uma limpeza silenciosa, mas profunda. Quando eu comecei a fazer isso, notei rapidamente. Não mudei mais nada. Não organizei, não limpei mais. Apenas abri, movi, deixei o ar entrar onde nunca entrava. E a casa parecia diferente. Mais clara. Mais viva. Como se tivesse despertado. Ali entendi que ventilar não é um hábito. É uma forma de cuidar do ânimo. É higiene invisível. E uma casa com ar novo se percebe, mesmo que ninguém saiba explicar porquê. A terceira limpeza invisível é a limpeza dos sons desnecessários. E esta é tão pouco conhecida que quase ninguém a associa à limpeza de uma casa, mas no Japão ela é levada muito a sério. Lá entendem que o som também suja. Não o barulho forte e evidente, mas esse ruído constante, repetido, quase invisível, que acompanha a vida diária sem que percebamos. O tic-tac de um relógio, os bips dos eletrodomésticos, a televisão ligada para fazer companhia, mesmo que ninguém esteja assistindo. Em muitas casas japonesas, esses sons são eliminados deliberadamente. Não porque incomodem de forma consciente, mas porque desgastam. O corpo escuta tudo, até aquilo que a mente já deixou de notar. Um ruído constante mantém o sistema nervoso em alerta leve, porém permanente. E isso cansa. Por isso uma casa pode parecer perfeitamente arrumada, limpa, harmoniosa, e ainda assim ser exaustiva. Não é a desordem que pesa, é o som. Eles observam algo que quase nunca observamos, como o corpo se sente dentro do espaço. Se há estímulos sonoros demais, a casa não descansa, e quem vive nela também não. Por isso preferem o silêncio interrompido apenas por sons reais. Passos, uma porta, o vento, uma conversa. Não por máquinas lembrando o tempo todo que estão ali. Quando esses sons desnecessários são desligados, algo curioso acontece. Ninguém diz que silêncio agradável, mas o corpo baixa a guarda. Os ombros relaxam. A respiração muda. A mente para de pular. É uma limpeza que não se percebe de imediato, mas que se sente após alguns minutos. Como se o espaço deixasse de pressionar. Eu mesma percebi tarde quantos ruídos conviviam comigo sem que eu os questionasse. Um relógio na cozinha. A televisão ligada desde a manhã. Bips marcando cada ação. Quando os desliguei, a casa não pareceu vazia. Pareceu maior. Mais suave. E entendi que nem sempre precisamos de som para nos sentirmos acompanhadas. Às vezes, o que precisamos é descanso. Essa limpeza invisível é literal. Limpar o som. Retirar o que não acrescenta, o que não tem sentido, o que apenas ocupa espaço mental. No Japão não se busca o silêncio absoluto, busca-se o equilíbrio. E quando o ruído desnecessário desaparece, a casa se torna um verdadeiro refúgio. Sem que ninguém perceba. Mas o corpo percebe. A quarta limpeza invisível é a limpeza das superfícies que capturam atenção.
E é especialmente importante para nós, porque não se trata de desordem evidente, mas de algo muito mais sutil, a distração constante. No Japão observam como uma mesa, uma comoda ou uma bancada podem estar limpas, até brilhantes, e ainda assim gerar cansaço. Por quê? Porque estão cheias de coisas que não correspondem àquele momento do dia, nem àquele espaço, nem àquela função. Não falamos de caos, falamos de acúmulo sem intenção. Cartas antigas que já foram lidas. Papéis que depois eu vejo. Objetos que não têm categoria, que não pertencem a lugar nenhum específico e por isso acabam sempre à vista. Cada um parece inofensivo, mas juntos criam um ruído mental constante. O olho os registra repetidamente, mesmo sem olhar conscientemente. E cada registro é uma pequena interrupção. No Japão dizem que uma superfície precisa descansar, que uma mesa não é um depósito temporário, mas um espaço com um propósito claro. Comer, preparar algo, apoiar o que está sendo usado agora. Não o que foi usado ontem nem o que será usado amanhã. Por isso limpam a atenção antes do pó. Perguntam, isso precisa estar aqui neste momento? Se a resposta é não, sai. Mesmo que esteja limpo. Mesmo que seja importante. Mesmo que não atrapalhe. Quando uma superfície captura a atenção, a mente nunca relaxa completamente. Você se senta para tomar um café e o olhar vai sozinho para aquele papel pendente, para aquele objeto fora do lugar, para aquela pequena pilha que parece insignificante. Você não percebe, mas o descanso não é completo. Já quando uma superfície está alinhada com sua função, algo muito diferente acontece. O corpo entende que aquele espaço é seguro, que não há nada a resolver ali. Eu comecei com algo muito simples. Uma única mesa. Retirei tudo o que não pertencia àquele momento. Não organizei gavetas, não classifiquei papéis. Apenas deixei a superfície livre. E foi surpreendente como a sensação mudou ao me sentar. Era como se a cabeça parasse de ir para 1000 coisas. Ali entendi que nem sempre estamos cansadas pelo que fazemos, mas por tudo o que nos pede atenção ao mesmo tempo. Essa limpeza invisível não aparece nas fotos, mas se sente no dia a dia. Porque quando as superfícies deixam de gritar pendências, a casa se torna mais gentil. E viver em uma casa que não exige atenção o tempo todo, é uma forma de descanso que quase ninguém nos ensinou. A quinta limpeza invisível é a limpeza dos hábitos herdados. E esta é profunda, porque não toca objetos, toca histórias. Em muitas casas ocidentais não guardamos coisas porque as usamos, mas porque as sentimos obrigatórias. Objetos que não escolhemos, rotinas que não questionamos, formas de guardar, de decorar, de organizar que vêm de antes. Isso era da minha mãe, isso sempre esteve aí, isso se faz assim. E sem perceber, a casa se transforma em um museu de lealdades silenciosas. No Japão existe um enorme respeito pela tradição, mas também algo muito corajoso, permite-se questioná-la. Não por falta de carinho, mas por honestidade. Perguntam se aquilo que foi herdado ainda serve à vida que se vive hoje. Porque uma casa não deveria ser um altar ao passado, mas um apoio ao presente. E quando algo já não acompanha, mesmo tendo história, começa a pesar. Esse tipo de sujeira é invisível porque não parece desordem. Pode estar tudo perfeitamente guardado, limpo, até bonito. Mas se sente. Sente-se quando se abre um armário e surge uma culpa suave, aquela sensação de não posso jogar isso fora, mesmo sem nunca usar. Sente-se quando algo ocupa espaço sem cumprir função, apenas por compromisso. E esse compromisso se acumula como cansaço emocional. No Japão entendem que honrar quem veio antes não significa viver carregando suas decisões. Significa agradecer, escolher e soltar. Por isso muitas vezes transformam objetos herdados em algo útil ou os deixam ir com respeito. Não os conservam apenas por conservar. Não permitem que a casa se encha de eu devo e eu tenho que. Porque cada objeto herdado sem sentido é uma conversa pendente com o passado. Eu vivi isso na pele. Durante anos guardei coisas de que não gostava, não usava, mas sentia que não podia tocar. No dia em que me perguntei se aquilo me ajudava a viver melhor hoje, algo se destravou. Não foi uma decisão rápida, foi emocional. Mas quando soltei, a casa mudou. E eu também. Era como se eu tivesse deixado de carregar algo que nem sabia que carregava. Essa limpeza invisível não se faz em um dia. Faz-se com perguntas honestas. Isso me acompanha ou me prende? Isso honra a minha vida atual ou apenas mantém um hábito herdado?
No Japão sabem que quando esses pesos alheios são soltos, a casa fica mais leve, e o coração também. A sexta limpeza invisível é a limpeza dos espaços que ninguém olha. E aqui surge uma ideia japonesa que no começo soa estranha, mas que quando você entende, dói um pouco, porque é verdade. No Japão acreditam que a casa te vê, mesmo quando você não a olha. Que não existe ninguém vê, porque o corpo sabe. Sabe o que há atrás de cada porta fechada, dentro de cada gaveta, mesmo que você não se lembre conscientemente. Esses espaços não são organizados para ficar bonitos. São organizados para não gerar tensão. Gavetas onde tudo está misturado. Sacolas dentro de sacolas. Armários fechados que evitamos abrir porque sabemos que ali dentro há caos. Não os vemos todos os dias, mas os sentimos. Cada vez que passamos por perto, algo se tensiona. Algo se contrai. É uma inquietação leve, constante, que se acumula. No Japão entendem que a desordem escondida é mais cansativa do que a visível. Porque a visível pode ser enfrentada, pode ser limpa. A escondida é evitada. E tudo o que é evitado consome energia. É como viver com muitos pequenos pendentes silenciosos espalhados pela casa. Não fazem barulho, mas pesam. Por isso dão tanta atenção a esses espaços invisíveis. Não buscam perfeição, buscam coerência. Que ao abrir uma gaveta não apareça o caos. Que um armário não seja uma surpresa desagradável. Não importa se é simples, se é básico, se não é digno de mostrar. Importa que esteja em calma. Porque quando o invisível está em calma, o corpo também está. Eu notei isso claramente a primeira vez que organizei uma única gaveta que eu evitava havia anos. Nada espetacular. Apenas separar, decidir, deixar lógico. E algo curioso aconteceu. Deixei de pensar naquela gaveta. Ela desapareceu da minha mente. Já não estava ali como uma pequena nuvem de tensão. E entendi que organizar nem sempre é para ver. Muitas vezes é para deixar de sentir. Essa limpeza invisível não é feita para visitas. É feita para si mesma. Porque viver cercada de caos escondido gera uma inquietação constante que não sabemos de onde vem. E quando você organiza o que ninguém vê, o corpo agradece. Ele solta. Descansa. Como se a casa, finalmente, deixasse de te olhar com reprovação. A sétima limpeza invisível é a limpeza do excesso de identidade. E esta é uma das mais difíceis de aceitar, porque toca algo muito íntimo. A necessidade de nos mostrarmos através da casa. Em muitas moradias há objetos por todos os lados que gritam quem somos, do que gostamos, o que fizemos, aonde fomos, quem fomos antes. Fotos, lembranças, souvenirs, frases, enfeites com significado. Cada um é valioso, mas todos juntos podem saturar. No Japão valoriza-se muito o silêncio visual. Não porque não tenham história, mas porque não precisam lembrá-la o tempo todo. Deixam espaços onde não há nada a explicar, nada a provar, nada a contar. Espaços onde o olhar descansa e a mente também. Porque quando todo o ambiente fala de você constantemente, não há pausa. A identidade, mesmo positiva, também pode cansar. Não se trata de apagar lembranças nem de viver em uma casa fria. Trata-se de escolher. De não expor toda a vida ao mesmo tempo. De permitir que algumas memórias descansem guardadas, protegidas, em vez de estarem sempre à vista pedindo atenção emocional. No Japão entendem que uma casa não precisa contar a sua história completa. Apenas acompanhar o seu presente. Quando há eu demais em cada canto, o espaço fica pesado. Cada foto traz emoções. Cada objeto lembra uma fase. E mesmo que você não perceba conscientemente, o coração reage o tempo todo. Por isso muitas casas japonesas mostram menos. Não porque não tenham lembranças, mas porque escolhem quando e como voltar a elas. Eu senti isso quando retirei apenas algumas fotos e lembranças das áreas comuns. Não as joguei fora. Não as escondi por vergonha. Apenas deixei que descansassem. E algo mudou. O espaço ficou mais leve, mais neutro, mais agradável para estar. Entendi que não preciso me ver refletida em cada parede para saber quem sou. Essa limpeza invisível não apaga a história. Ela a honra de outra forma. Dá espaço. Dá silêncio. Porque às vezes, para respirar melhor, não precisamos de mais identidade. Precisamos de menos estímulos. E uma casa que deixa espaço para o silêncio visual se torna um lugar onde a alma também pode descansar.
E a oitava limpeza invisível é a limpeza do cansaço acumulado na casa. Sim, o cansaço se gruda nos espaços, mesmo que ninguém nos tenha ensinado isso assim. No Japão entendem que uma casa não acumula apenas poeira e objetos, também acumula dias. Conversas, preocupações, pressas, silêncios, emoções que ficaram pairando. E quando esse cansaço não é limpo, ele fica ali, esperando o dia seguinte. Por isso existe o hábito de limpar no final do dia, mesmo que não esteja sujo. Não como obrigação, nem como tarefa pesada, mas como um gesto de encerramento. De respeito. Não se trata de deixar tudo perfeito, nem de começar tudo de novo. Trata-se de não ir dormir deixando o dia espalhado pela casa. Uma xícara fora do lugar, uma mesa com restos do dia, um espaço que ficou pela metade. Tudo isso é energia inconclusa. No Japão acreditam que se você vai dormir deixando esse cansaço distribuído pela casa, no dia seguinte acorda dentro dele. Por isso fazem pequenos gestos, guardam, ajeitam, passam um pano rápido, apagam, fecham. Não para ficar bonito, mas para dizer ao espaço: o dia terminou. E ao corpo também. Essa limpeza é emocional, não doméstica. É uma forma de cuidar da transição entre fazer e descansar. Quando a casa fica em calma antes de dormir, o descanso é mais profundo. O corpo não sente que há coisas pendentes esperando por ele. A mente baixa o volume. Eu comecei a fazer isso sem perceber. Não limpava mais, limpava diferente. Alguns minutos apenas. E a diferença foi enorme. Dormia melhor. Acordava com menos peso. Entendi que nem sempre estamos cansadas pelo que fazemos. Muitas vezes estamos cansadas porque nunca encerramos o dia. Essa última limpeza invisível não se vê, mas se sente ao acordar. Porque quando a casa descansa com você, o dia seguinte começa mais leve. E isso, nesta idade, vale mais do que qualquer casa perfeita. Se você chegou até aqui, quero que me diga algo nos comentários. Que parte da sua casa você sente mais pesada mesmo estando limpa? Eu te leio. E se este vídeo te fez olhar para o seu lar com outros olhos, acompanhe-me, porque aqui não falamos apenas de limpeza. Falamos de viver mais leves.